Bom, a vitamina D, ela, ela tem sido amplamente, né, utilizada na pediatria, em todas as faixas etárias, né, desde recém-nascido até os idosos, né, mas um foco na pediatria, o que é que a gente tem de evidências atuais? Então, a gente teve o documento, né, da Sociedade de Pediatria, que foi lançada em novembro de 2024. E agora, recentemente, em abril de 2025, saiu uma meta-análise que foi publicada no Lancet, né? E, com base nesses dois documentos, quais seriam as implicações na prática, né, do pediatra, no dia a dia? Efetivamente, o que é que vai mudar, né, alguma coisa na nossa prática? Então, vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes da SBP, né, que foi de 2024. Então, o foco do uso da vitamina D é para evitar a hipovitaminose D, que é muito prevalente, né, mundialmente falando, e no nosso país, sobretudo, certo? Então, é preconizado o uso para lactentes, né, a partir de 1 ano de idade a gente muda a dose. Então, recém-nascidos, em torno do sétimo dia até 1 ano de idade, a gente usa 400 unidades, né, internacionais dia. E a partir de 1 ano até os 18 anos, segundo a diretriz da SBP, são 600 UI dia, certo? Como fontes naturais, né, da vitamina D, nós temos tanto pela exposição solar, que vai haver uma produção cutânea, né, mas a exposição solar seria nos horários de pico e que a gente não deve se expor ao sol pelo risco de câncer de pele, né, então a exposição solar seria uma fonte natural, mas que na prática acaba sem a gente se expor. E alimentos, só que os alimentos, eles não têm quantidade suficiente para suprir, né, as nossas necessidades diárias. Mas dentre esses alimentos, nós citamos o salmão, o atum, que são peixes gordurosos, né, a gema do ovo, fígado e os alimentos industrializados fortificados, certo? Com a vitamina D, como leites e cereais. Então, esse documento científico, ele traz os grupos de riscos, né, de deficiência de vitamina C. Dentre eles, bebês em aleitamento materno exclusivo, especialmente se a mãe tem deficiência de vitamina D ou durante a gestação ela não fez a suplementação. Né? Crianças de pele escura, porque a maior quantidade de melanina vai reduzir a produção cutânea de vitamina D. A baixa exposição solar, que é a nossa realidade, né? Onde as crianças elas ficam predominantemente em ambientes fechados, ninguém vai se expor ao sol quando os índices de UV são extremamente altos, né? Outro grupo de fator de risco para a hipovitaminose são condições médicas específicas, né? Algumas doenças que vão afetar a absorção intestinal ou também vai interferir no metabolismo da vitamina D. Podemos citar também alguns medicamentos que vão interferir justamente nesse metabolismo também. Então, os benefícios comprovados da vitamina D são em relação à saúde óssea, né? Ela tem um papel fundamental na absorção do cálcio e na mineralização óssea, que é fundamental para uma criança que está em pleno crescimento e desenvolvimento, né? Então, essas diretrizes da SBP, ela realmente mostra que a suplementação vai contribuir positivamente, né, na formação de ossos saudáveis, prevenindo o raquitismo. Então, essa suplementação, ela é justamente para evitar o raquitismo e a osteomalácia, mantendo, né, visando manter a homeostase óssea e metabólica, tendo em vista que nós temos limitações dietéticas e também de exposição solar na infância. E agora, em abril, né, de 2025, saiu essa evidência, né, essa revisão sistemática, que foi uma meta-análise, que foi para avaliar a relação, né, de suplementação de vitamina D e a prevenção de infecções respiratórias. Porque é o que muito se propaga, né, hoje em dia é justamente isso, que a vitamina D vai prevenir infecções respiratórias. Será que realmente isso tem comprovação científica? E é justamente essa resposta que essa evidência traz, certo?
Foi feita essa meta-análise e não houve redução estatisticamente significativa no risco de respiratórias agudas com a suplementação da vitamina D, certo? Nenhum subgrupo, incluindo crianças e adolescentes, teve algum benefício em relação a isso, às infecções respiratórias agudas, tá? Seja com doses diferentes, regimes diferentes, diários, semanais, não houve nenhuma redução estatisticamente significativa de infecções respiratórias, certo? Mas, assim, foi visto também que a suplementação é considerada segura, porque não houve, é, eventos adversos, aumento de eventos adversos com o uso, certo? Então, baseado, nessas informações, como é que a gente deve interpretar e aplicar essas evidências? É importante que se saiba que essa meta-análise do Lancet não contraindica a suplementação profilática preconizada pelo documento científico da SBP, certo? O que é que essa meta-análise nos mostra? Que não há benefício consistente para a prevenção de infecções respiratórias agudas, cientificamente comprovado, com a suplementação de vitamina D. Certo? Então, a recomendação da SBP, com base, né, na saúde óssea, é isso que tem um fundamento, uma comprovação científica, certo? Então, esse documento, na verdade, ele nos traz para a racionalidade, né? A gente tem uma prática clínica mais racional. Então, não devemos usar como justificativa da suplementação da vitamina D com foco na prevenção de infecções respiratórias, porque isso não foi comprovado cientificamente, tá certo? A indicação da suplementação da vitamina D em relação à saúde óssea. É importante que a família tenha isso em mente, né? Que não é uma proteção imunológica, certo? Contra as infecções respiratórias. Por quê? Isso vai evitar dosagens excessivas, né? Justamente que essa meta-análise não mostrou, é, benefícios que sejam significativos, certo? Para diminuição de infecções respiratórias, né? E essas doses mais elevadas, elas vão ser necessárias em indivíduos que tenham deficiência da vitamina comprovada, né, através do laboratório, e nos pacientes que têm fatores de risco, certo? Então, o que é que acontece? Na prática, a gente deve ter muito cuidado, né, no que a gente vai explicar ao paciente. Porque o paciente, com certeza, vai chegar, já vai, pesquisou, já leu, já viu, já ouviu no Instagram o que mais se fala de suplementação, né? A gente sabe que a deficiência da vitamina ela vai predispor a doenças. A deficiência de vitaminas, de uma forma geral, né? Vai predispor a condições patológicas. Mas o seu uso, em doses elevadas não quer dizer que vá prevenir doenças. Isso essa correlação não é, cientificamente comprovada, certo? Na prática, né? Para nossa vivência de consultório. Devemos usar a prevenção, a vitamina D como uma forma profilática de hipovitaminose D? Sim, o documento científico da SBP mostra todo o embasamento, né, para se utilizar, certo, essas doses. E aí, a dose preconizada, né, é até um ano de idade é de 400 unidades internacionais dia, e a partir de um ano de idade até os 18 anos, 600 unidades internacionais dia. Não há evidência atual, né, que faça essa correlação do uso da profilaxia, da suplementação da vitamina D, como profilaxia para infecções respiratórias. Atualmente não há nenhuma evidência científica, certo? Então, não devemos propagar isso. Em relação à suplementação para o grupo de risco, esses pacientes eles podem sim requerer uma dose mais elevada, né? E eles entram aí na indicação, segundo o documento científico da SBP, para triagem, né? Para solicitação do exame, propriamente dito, certo? Evitando uma triagem universal para todos os pacientes. Eu quero aqui chamar a atenção, tá certo? Que essas diretrizes, elas nos auxiliam bastante, né? E que bom que estão aí para realmente nos dar a segurança científica que precisamos para a nossa prática clínica, né? Mas a gente sempre tem que individualizar. Vai ficar um pouquinho mais claro quando eu trouxer aqui o caso clínico para a gente discutir no final, tá certo? E sempre a conversa com a família é importante, né?
E em relação à vitamina D, esclarecer os seus benefícios a nível esquelético, certo? Não criar expectativas que vai prevenir, as infecções respiratórias, ok? Então, o pediatra ele deve manter essa suplementação profilática recomendada pela SBP, adotando uma comunicação baseada em evidência, evitando indicar a vitamina D como imunoproteção, certo? Contra as infecções respiratórias agudas. Então, essa distinção vai reforçar na sua postura, né, a responsabilidade ética da prescrição, na educação da saúde, né, que a gente, enquanto pediatra, nós somos educadores, certo? E isso vai estar alinhado para uma melhor prática clínica baseada em evidências. Então, o que devemos comunicar, né, à família? Como deve ser essa nossa comunicação? Sim, nós devemos dizer que a vitamina D é essencial para o desenvolvimento ósseo do filho, né, da criança. A suplementação vai ajudar a prevenir problemas na mineralização óssea e que as doses utilizadas, elas são seguras e são baseadas em evidências científicas, porque muitas vezes somos questionados: será que essa dose é suficiente? Né? Não precisa ser maior? Então a gente deve ter esse conhecimento e esse respaldo, né, para dar segurança à família do que nós estamos praticando, certo? E o que é que nós devemos evitar? Né? Esse discurso, digamos assim, que a vitamina D vai proteger contra gripes e resfriados, porque até o momento não há nenhuma comprovação científica disso, né? Também que quanto maior a dose, mais proteção imunológica. Na verdade, não. Como eu falei anteriormente, a gente sabe que a deficiência vai predispor, né, a doenças, mas a superdosagem não quer dizer que vá proteger. Pelo contrário, né? Existe o risco de intoxicação, certo? E é importante que os pais tenham a consciência que a suplementação não vai substituir os outros cuidados preventivos, né? Os cuidados de higiene das mãos, sobretudo, do uso de máscaras, né? A questão da alimentação saudável, a questão da caderneta de vacinação em dia, certo? Atualizada, a questão de horas de sono. Então, tudo isso é um conjunto que vai fazer com que a criança tenha uma vida mais saudável. Como a gente deve fazer esse monitoramento, então, da vitamina D? Após identificar, né, os pacientes de grupo de risco, que o documento científico ele traz essas informações, quais seriam, né, mais detalhado, quais seriam esses grupos de risco, certo? Então, nós iríamos solicitar a dosagem da 25H vitamina D para esses pacientes, certo? Isso é o que recomenda o documento científico da SBP, evitando uma triagem universal. Mas como eu falo, né, a gente sempre tem que individualizar. E vamos discutir isso no caso clínico no final da aula, tá bom? De acordo com essa triagem, eu vou ajustar a dose que eu vou suplementar. E aí, após um período de 3 a 6 meses, né? Geralmente a gente faz uma avaliação com 3 meses, a gente dosa novamente, né? Para avaliar esse aumento dos níveis, né? Da vitamina D, certo? Então, essas diretrizes, né, e essa nova evidência da revista Lancet que foi publicada, ela vai nos ajudar a ter uma abordagem equilibrada, e vai justamente nos dar o suporte de praticar uma medicina baseada em ciência, certo? Elas vão nos ajudar nas nossas decisões, né, mas sempre a gente tem que incluir também, né, aplicar a nossa experiência clínica, certo? A nossa prática, a vivência propriamente dita. Desculpa. E fazer uma avaliação crítica também em relação a esses documentos, né? A gente não deve nunca perder a nossa criticidade, certo? E também aliado a isso, a todas essas informações, nossa experiência clínica, é, conversar, compactuar com o paciente esse regime de suplementação, né? Porque de repente para uma família diário não vai dar, você faz semanal, né? Então, assim, cada caso é um caso, certo? Então, essa abordagem vai garantir que essa suplementação de vitamina D seja prescrita de forma racional,
ética e alinhada com os reais benefícios comprovados cientificamente. Então, eu trouxe aqui um caso clínico, né, do nosso dia a dia mesmo. Esse paciente é real, uma menina que eu atendi com 10 anos de idade, assintomática, sem comorbidades, que veio para uma consulta de rotina e a mãe queria exames, certo? Não tinha nenhum fator de risco, o exame físico estava completamente normal. Então, pelo documento científico, eu poderia interpretar, não faz parte do grupo de risco, eu vou prescrever 600 unidades internacionais. Não está errado. Eu prescrevi 600 unidades internacionais, mas eu solicitei a dosagem da vitamina D, né? Essa paciente nunca havia feito suplementação de vitamina D porque não era uma recomendação, né? Na época que ela era bebê, enfim, nunca fez suplementação e nunca dosou. Então, com todo aquele embasamento teórico e científico, né, que nós temos através desses documentos, a gente tem que individualizar, tá? Então, uma paciente que nunca dosou, que nunca suplementou, eu preciso ter uma ideia de quanto vai estar essa vitamina D dela. Então, por isso, eu solicitei, prescrevi as 600 unidades internacionais e solicitei para, de acordo com o valor, eu reajustar, certo? E aí, essa paciente veio para mim com o resultado do exame. A vitamina D dela de 16,1. Então, pelos valores, né, que tem no documento científico da SBP, essa paciente, ela tem uma insuficiência de vitamina D. Embora ela seja assintomática e não seja de grupo de risco, a vitamina D, a insuficiência de vitamina D, ela evolui em estágios, né? Que também isso tem lá no documento científico. Estágios bioquímicos e clínicos que podem impactar a homeostase óssea antes de surgir os sinais físicos propriamente dito, certo? Então, em pacientes com hipovitaminose D, mesmo sem sinais clínicos de raquitismo, com o intuito de identificar precocemente alterações compensatórias, o hiperpara secundário, uma hipofosfatemia, por exemplo, né, que são 3 estágios da hipovitaminose até o raquitismo propriamente dito, né? Então, com esse intuito, abaixo de 20, eu posso e devo, que foi o que eu fiz, né, nesse caso, solicitar o cálcio, certo? Total e iônico, fósforo, magnésio, fosfatase alcalina, PTH e proteínas totais e frações, certo? Essa paciente ainda não retornou para mim, mas quando ela voltou com o resultado, né, de 16, de vitamina D, 16,1, eu ajustei a dose para ela, né? A gente vai ter no workshop de vitaminas lipossolúveis, vai explicar um pouco melhor como é que faz, né, essa correção da hipovitaminose. Mas, assim, de uma forma geral, se eu quiser aumentar em 10, tá 16. Se eu quiser que vá para 26, vai aumentar 10. Eu vou prescrever 1.000 unidades, certo? Então, como eu não sabia o cálcio, o fósforo, como é que estava essa parte do metabolismo dela, eu fiz 1.000 para levar para 26, né? Porque aí já estaria acima de 20. Mas eu poderia, por exemplo, botar para 36, né? 2.000 unidades dia. Mas eu sempre prefiro ir numa dose mínima, segura, para realmente saber em que estágio, né, essa paciente está. E quando ela voltar com os exames, posso aumentar ou não, certo? Então, a gente sempre tem que individualizar. Isso é uma coisa muito importante que a gente deve ter em mente, tá? A duração do tratamento. Normalmente, 3 meses, né? É uma média de 8 a 12 semanas. Em 3 meses é o período que eu faço uma reavaliação laboratorial e clínica também, né? E quando os níveis normalizarem, aí sim segue com a dose de manutenção de 600 UI preconizada para a faixa etária. Então, mesmo em crianças assintomáticas com insuficiência de vitamina D,
A avaliação laboratorial complementar é recomendada como uma parte de uma abordagem preventiva, né? Para evitar, para que se detecte, na verdade, alterações bioquímicas antes da instalação do raquitismo propriamente dita, certo? Em alguns casos, a gente no workshop vai falar mais detalhadamente, né, das vitaminas lipossolúveis. A gente precisa pedir raio-x, né, o de punhos, o de joelhos, enfim. Na aula de vitamina D, tudo isso vai ser bem detalhado, tá certo? Então, para vocês verem, né? Teoricamente, essa criança não precisava de ser solicitado a dosagem da 25H vitamina D, certo? Mas, avaliando que nunca foi suplementada, que as fontes naturais de vitamina D, né, nós não temos realmente níveis suficientes para manter essa vitamina D numa faixa normal. Então, uma criança que nunca suplementou, sim, deve ser investigada. Pelo menos na minha prática, eu realmente solicito, né? E aqueles outros fatores de risco, certo? Agora, um bebezinho que começou a suplementar desde o sétimo dia de vida, que toma diariamente, que vem bem direitinho, daí não há necessidade realmente da gente ficar solicitando a 25H vitamina D, certo? Eu espero ter esclarecido, né, alguma coisa para vocês e até a próxima aula.